Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. A consciência e a luz. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam minhas homenagens. Chamem-me de um amigo, como eu espero que vocês se tornem meus amigos. Eu sou um dos Melquisedeques. Eu venho, em meio a esta densidade e a esse canal, há pouco tempo. Eu venho essencialmente para falar-lhes da consciência, de sua consciência. Sua consciência que, atualmente, literalmente percorre dois aspectos da vida, dois aspectos da manifestação. Um aspecto que lhes é conhecido, que é aquele de sua consciência comum, habitual, aquela que experimentam, desde seu nascimento, em meio a esse mundo e em uma nova consciência, muito mais expandida, muito mais vasta do que aquela que bem conhecem. Eu venho lhes falar também da luz. A consciência e a luz são vibração. A luz é consciência e a consciência pode se tornar a luz. A consciência comum, aquela que conhecem, não é a luz. Ela é ação e reação, ela é um jogo permanente entre a sombra e a luz. A nova consciência, aquela que alguns de vocês começam a viver, a experimentar e a percorrer, é a consciência da luz, onde não existe qualquer separação, qualquer divisão e qualquer contradição. Se vocês estão aqui, eu concluo, logicamente, que o que vocês buscam é essa consciência nova e a luz, para além do jogo da sombra e da luz. A luz chamada de unidade é unitária, relacionada então com a consciência unitária. Sua consciência habitual tem o hábito de funcionar segundo as regras do antagonismo da ação, da reação, do eu amo e eu não amo, ao passo que vocês ouviram falar, e talvez experimentaram, da consciência nova, aquela que o bem-amado Sri Aurobindo chama, e a chamou em sua vida, de supramental. Esta consciência que está vindo para vocês, e que é vocês, em um outro momento, em um outro espaço, é uma consciência que não conhece a oposição. Essa consciência nova é marcada pela transparência, pela integridade, pela benevolência, pela equidade e pelo sentimento bem real de pertencer ao universo e não mais somente a esse mundo. As portas estão se abrindo, como vocês sabem. Os arcanjos, e em especial o arcanjo Miguel, trabalhou com vocês, a fim de permitir que algumas portas se abrissem. A consciência nova é oferecida a vocês e entregue a vocês a fim de lhes permitir, no seu ritmo, experimentar o que é essa consciência nova, de vivê-la, de manifestá-la e de apreender seu alcance e seus efeitos. Eu vou intervir muitas vezes, durante seu trabalho de abordagem da luz e desta consciência nova. Muitos elementos já lhes foram dados e transmitidos, quer seja por Sri Aurobindo ou ainda pelo arcanjo Anael, particularmente sobre as condições prévias e propícias ao estabelecimento da luz em vocês. Também foram comunicados, durante a conexão, ou, de preferência, durante a reconexão com esta consciência unitária, alguns fenômenos vibratórios que muitos de vocês aqui vivem e experimentam por intermitência ou permanentemente. O fogo do coração é uma das manifestações. Em breve, assim como eu disse em minha intervenção anterior, uma série de adições dessa nova consciência manifestar-se-á em sua densidade e mesmo nesse corpo físico que vocês transportam e habitam. A luz que vocês procuram não é desse mundo. Ela passa, obrigatória e necessariamente, por uma percepção consciente e real do que vocês são e de quem vocês são. Vocês não podem reivindicar a luz sem conhecer a si mesmo. Conhecer-se não é conhecer seu passado, não é conhecer seus defeitos, não é se conhecer no nível da personalidade, mas é, sobretudo, conhecer-se no nível da verdade, no nível da unidade. E isso apenas ocorre por uma depuração progressiva da personalidade. Esse foi o caso durante muitos milênios quando, efetivamente, foi preciso passar por essa depuração, essa decantação progressiva da consciência grosseira, a fim de deixar aparecer e emergir a consciência luminosa. Hoje, as coisas são diferentes, a luz está vindo para vocês. Ela vem despertá-los, ela vem acordá-los, com a condição de aceitarem, de acolherem. Dessa aceitação e desse acolhimento, o arcanjo Anael lhes falou longamente das circunstâncias que foram chamadas de abandono à luz, e que devia permitir conectar e permitir a essa consciência nova que é sua, manifestar-se em meio mesmo a essa dualidade. Esse estado específico da consciência nova foi chamado de estado de ser e de corpo de estado de ser, em oposição ao corpo da personalidade, ou corpo da consciência comum. Nós escolhemos, juntamente com o arcanjo Miguel, no conclave e na reunião dos 24 anciões, essa palavra porque ela está além das convenções pré-existentes chamadas de corpos sutis. De fato, o corpo de estado de ser está além do que vocês chamam de corpos sutis.
A consciência do estado de ser está além das consciências que vocês experimentam habitualmente, e além mesmo do que alguns seres, em tempos mais antigos, chamaram de seres despertos ou de consciências despertas. O estado multidimensional que é oferecido a vocês e que vem liberá-los apenas pode se estabelecer em vocês, se mantiverem seu interior limpo, se estiverem preparados para acolher e recolher a luz. Agora, se quiserem, eu não entrarei nos detalhes do funcionamento dessa consciência nova e da luz, mas vamos juntos abordá-la, através de suas perguntas sobre o que é a luz. Essa luz, além de sua dimensão, tem virtudes e funções. Essas virtudes e essas funções não são exteriores à sua consciência luminosa, mas são partes integrantes e partes participantes. Assim, falar da luz como algo externo é voltar a falar, de fato, do que vocês são em meio à sua consciência unitária e à consciência nova. Então, vamos começar a falar e a vibrar juntos sobre do que se trata a consciência nova e, sobretudo, a luz, as suas funções. Irmãos e irmãs, juntos, nós iremos caminhar, juntos, nós iremos abordar um aspecto novo, para vocês, da luz que não está unicamente ligada à vibração sonora das chaves, denominadas metatrônicas, que já lhes foram comunicadas. Nós iremos insistir nos efeitos dessa consciência, em meio mesmo à sua densidade. Disso, eu posso falar longamente, pois, como disse, eu passei minha vida observando as interações entre a consciência nova que eu vivenciei e a consciência comum dos meus semelhantes, do ambiente. Essa observação meticulosa, durante minha vida, permitiu-me, através dessa vigilância a cada instante de minha vida, dominar muito bem esse conceito de interação entre a consciência da luz, a consciência nova e a consciência do mundo ambiental. E, portanto, através de minha própria experiência e através de palavras escolhidas, acompanhadas de vibrações dessa consciência nova, que eu me expresso e que me comunico com vocês. Eu estou disposto a ouvir e a responder, a estar com vocês na vibração que os leva à porta da consciência nova, à consciência da luz e aos efeitos da luz. Pergunta: como podemos bascular nessa consciência nova? Caro irmão, a hora do basculamento e da reversão total ainda não chegou. Há, atualmente, um processo de abordagem, de aclimatação e de acomodação a essa consciência nova. O basculamento ocorre de diferentes modos. Ele foi chamado por Sri Aurobindo, e creio que pelo próprio Ivanov, de switch da consciência. Esse switch é o momento em que vocês percebem, de maneira clara, ou menos clara, por enquanto, o basculamento de um estado de consciência a outro estado. Então, certamente, existem muitas técnicas que utilizam vários suportes, dados, aliás, nos diferentes yoga, que permitem empreender esse movimento da consciência comum para a consciência da luz. Muitos de vocês vivem as primícias e as manifestações disso, mas cada um tem um sinal diferente para si, que lhe é próprio, que lhe permite apreender o momento em que a consciência passa da consciência sombra-luz, para a consciência luz unitária. Isso pode ser um sinal, pode ser uma vibração no nível do seu corpo físico ou um sinal direto no nível da consciência. Esse sinal que lhe é próprio, cabe a vocês localizá-lo, pois, quando tiverem localizado, será, naquele momento, muito mais fácil de desencadear novamente este sinal, esta manifestação. Esse switch, esse basculamento, não total, mas temporário, pode ser percebido através das modificações do ritmo respiratório, da respiração, do calor do corpo, das vibrações que alternam de lugar no corpo. Ainda uma vez, para cada ser, elas são diferentes. O mais importante não é elaborar para vocês a técnica que lhes é mais apropriada. Elas são muitas. Mas, o mais importante, é identificar este momento exato em que a consciência bascula. Transportando a sua atenção e a sua própria consciência na observação desse basculamento e dos sintomas inerentes, vocês poderão então, pela focalização da consciência, bem facilmente, depois de algum aprendizado, repetir esse processo de basculamento. É isso o mais importante. Pergunta: o que acontece no corpo quando chegamos a estabilizar esse switch de consciência no nível do coração? O corpo se transforma. O corpo vibra de forma diferente e induz um processo muito específico. Esse processo ocorre também no núcleo celular, ativando uma série de novas funções no nível do DNA. A fisiologia das suas células torna-se diferente. No momento em que vocês bascularem, de maneira mais intensa, em meio a esta consciência da luz, vocês irão constatar que estão em um outro estado de consciência, é o caso de dizê-lo, mas principalmente que vocês irão experimentar um estado de expansão.
E eu entendo este estado de expansão, também, como um estado de vazio ou de plenitude. Neste vazio, nesta plenitude e nesta expansão, vocês começam a se dissolver, inicialmente no nível da consciência que se dissolve no todo. Vocês podem ser ao mesmo tempo o Sol, a Lua. Vocês podem ser ao mesmo tempo o ar, a terra, a água, o fogo. Vocês estão prestes a percorrer o ilimitado. O que acontece no nível do corpo é também uma vibração que foi chamada, pelo arcanjo Miguel, de coroa radiante da cabeça e do coração, que são, de algum modo, as etapas preliminares. Miguel as denominou as etapas que devem levá-los a penetrar, ainda mais adiante, nesta consciência nova, pelo fogo do éter, pelo fogo da terra, que irão permitir o despertar completo das forças telúricas, em vocês, denominadas Kundalini. Naquele momento, o seu veículo ascensional estará perfeitamente funcional. Haverá uma capacidade nova para fundir o estado de ser e a personalidade, a fim de experimentar o que foi chamado de presença do ser e de estar na presença. Naquele momento, vocês irão experimentar o que foi chamado de Samadhi, o penúltimo Samadhi, aquele que prenuncia a dissolução do todo, que irá acompanhar a dissolução deste corpo e o acesso da consciência na permanência da luz. Mas isso não é para agora. É preciso estabelecer, é preciso construir, é preciso reconstruir a identidade nova, com base na unidade e não mais na dualidade, na consciência da luz unitária e no estado de ser. É a essas etapas que vocês são convidados, dentro de poucos dias, e que vão levá-los a assumir cada vez mais vibrações, cada vez mais fogo neste corpo biológico, a fim de dar-lhe forma para tornar-se cada vez mais transparente, cada vez mais luminoso, cada vez mais sereno, cada vez mais na aceitação e não mais na reação, para viverem a paz e a dissolução quando chegar a hora. Essas etapas estão realmente em construção, no interior de vocês. Elas passam por uma série de processos vibratórios, elas passam por uma série de processos de despertar da consciência e de tomada de consciência, referentes ao que deve ser iluminado, referentes ao que deve ser deixado de lado em meio à sua nova verdade, em meio ao seu retorno à unidade. Pergunta: sentir a energia que entra pela coroa, pelo sétimo chakra, para atingir o coração, faz parte do fenômeno que você acaba de descrever? Na totalidade. Nota: deem-se conta do nível de crença da humanidade. Quando você pronuncia a palavra Deus, você ativa o sétimo chakra. Mas você o ativa para receber o quê? A vibração de Deus, que não é a luz. Alguns ensinamentos lhes mostraram, quer vocês aceitem ou não, que a entidade que se chama Deus é a mesma entidade que se chama diabo. Deus é uma palavra inventada pelo demiurgo que criou esta dimensão, um amigo. 6 de março de 2010. Cada vez mais seres humanos percebem essa radiação. A radiação que chega, de diferentes modos, no nível de seu sistema solar e no nível de sua própria consciência, encarnada. Esse trabalho é o preliminar. Há uma fixação concreta, de algum modo, dessa nova consciência, dessa nova vibração, em suas estruturas físicas. O objetivo é fundir, fazer a alquimia, se preferirem, dessa consciência nova com a consciência comum. Fusão, estado de ser, personalidade. E também a fusão da coroa radiante da cabeça e da coroa radiante do coração, com o fogo do éter e o fogo da terra. Esta conjunção vai permitir seu despertar. Eu não diria o despertar final, mas, em todo caso, um despertar lúcido, consciente e transparente sobre qual é sua condição, sobre a iluminação que deve considerar o que você é e o que você não deve mais ser, pois você mesmo deve se esforçar por sua própria liberação. Assim como sempre dissemos, uns e outros, ninguém jamais poderá fazer o trabalho em seu lugar. Por outro lado, é inegável que nós os ajudamos, é inegável que todos nós temos apenas um desejo, se pudermos falar de desejo, é aquele de vê-los reencontrar sua liberdade, sua essência, sua dimensão e sua luz. Lembrem-se de que o que vocês têm que fazer, agora, além de todos os protocolos, além de todas as técnicas, além de todas as informações que vocês recebem, é perceber, sentir e vibrar em uníssono com esta luz que chega até vocês a fim de identificar a ignição da consciência, pois, quando vocês sentirem esses sinais, vocês serão capazes de recriá-los, à vontade. E é isso o que lhes será solicitado, quando chegar a hora. É esta chamada que irá conduzi-los ao Mestre da Luz, quando ele retornar, quando ele lhes perguntar se vocês querem segui-lo. Mas, para segui-lo, é preciso tornar-se mais leve. Para segui-lo, é preciso aceitar.
Ao mesmo tempo, aceitar a luz, mas aceitar também deixar morrer o que, em vocês, não pertence à luz, o que, em vocês, é ainda, de algum modo, o claro ou obscuro que os impede de ir para a clareza. É isso que vem iluminar a consciência nova e a luz nova. Pergunta: quais são as funções e as virtudes da luz? Antes de tudo, a luz é o bálsamo que os reconcilia com sua eternidade. A luz é a vibração que os reunifica e que pacifica de novo vocês. A luz são as vibrações que retiram de seus olhos as poeiras que os impediram, literalmente, de ver a verdade. A luz é, portanto, a própria verdade. A luz é também o fogo que vem liberá-los, um fogo que os devora, mas que não queima, embora quente. A luz é também o agente iniciador da alegria, da verdade, dessa aspiração, em vocês, para ir para a sua unidade, dessa aspiração, em vocês, para ir para a verdade e para a iluminação. A luz é também um agente de liberação. A luz é libertadora e libertação. A luz é o que permite também, pela vibração, comunicar-se, não mais em uma comunicação de aparência horizontal, não mais em uma comunicação impessoal intersocial, mas, bem mais, penetrar diretamente na comunicação transpessoal e transespiritual e também transdimensional. É a luz que permite isso. Vocês não podem se comunicar com os seres de luz se não tiverem estabelecido, com eles, um ponto de luz. Esse ponto de luz é chamado, na tradição hindu, de Antakarana. O Antakarana é o que os conecta com sua dimensão unitária, mas também com todas as outras dimensões unitárias, além mesmo do anjo guardião, além mesmo das entidades que percorrem os mundos superiores, para ir até seres que, até agora, como os arcanjos, que eram apenas imaginados, e, frequentemente, para vocês, lhes pareciam inacessíveis, irreais e bem longe de sua condição. Compreendam bem que a luz os faz mudar de condição e mudar de estado. Essa mudança de condição e de estado é indispensável para quem quiser ir aos mundos da unidade. A luz está aí para isso. A luz, compreendam bem, não é exterior a vocês, ainda que ela venha do exterior. É, de fato, um encontro com vocês mesmos. A luz que está chegando, mesmo se ela for retransmitida por grandes séries, por grandes organizações, é, antes de tudo, sua própria luz que volta para vocês, essa luz da qual vocês estiveram separados, essa dimensão unitária que lhes foi confiscada, de algum modo. Hoje, é tudo isso se ativando de novo. Os efeitos da luz são realmente o de fazê-los ir para vocês mesmos, pois a luz que vocês ainda percebem como exterior é apenas um reflexo de sua própria luz que se desperta em vocês. É o que, cada vez mais, nós os fazemos experimentar e que nós experimentamos com vocês, nos momentos de comunhão que lhes pedimos e que desejamos ver realizados, conosco, nesse horário específico, nota, todas as noites das 19 às 19h30, hora francesa. Pergunta: sentir vibrações nas costas e na projeção traseira do chakra do coração pode corresponder a esses fenômenos? Isso é lógico. O trabalho de estabelecimento da coroa radiante do coração e da cabeça foi cumprido e vocês serão cada vez em maior número percebendo suas costas e a parte inferior das costas, pois a energia ascendente ocorre nesse nível. A atenção passa por esse canal central, mas é preciso, de fato, previamente, ter alinhado literalmente o fogo do coração e da cabeça. São essas etapas que vocês estão vivendo e conscientizando em vocês. Jamais se esqueçam de que a vibração que percebem nesse corpo é a garantia da autenticidade do que vocês estão vivendo. Não dê ouvidos a um ser humano que finge ser da luz e que não vibra nas vibrações da luz e que não sente o fogo do coração. Ele estaria no fogo da cabeça e da ilusão, que eu poderia qualificar, em termos antigos, de luciferianos, mas principalmente na ilusão, e que ele próprio iria se colocar em uma situação de esquentar, o calor nada tendo a ver com o fogo do coração. Esse calor é um aquecimento do mental, que se estimula por si só e se ilude por si só e se contenta ele mesmo em meio à falsa luz e à luz da cabeça, ligado ao conhecimento, certamente, mas o conhecimento jamais irá permitir viver a vibração. Isso, vocês devem compreender e o compreendem, pois vocês o vivem. Mas, sejam indulgentes, sejam muito indulgentes e não julguem, porque aqueles que não vivem isso não podem imaginar por um segundo que o que vocês vivem é real, pois eles não percebem a vibração. Não percebendo a vibração, tudo que os ameaça, em meio à sua ilusão mental, é chamado de sombrio e isso não pode ser de outro modo. Então, eu repito a vocês, sejam indulgentes. Pergunta: o despertar da Kundalini faz parte desse processo do despertar da consciência?
faz parte do processo final do despertar da consciência, aquele que vocês irão viver muito em breve. Isso faz parte do despertar final de todas as suas potencialidades e irá permitir, depois de ter vivido a ignição das 12 lâmpadas no nível da coroa radiante da cabeça, dos 12 pontos correspondentes, de algum modo, a coroa radiante do coração e a ignição do fogo do éter e do fogo da terra, realizar o despertar da Kundalini em condições de ótima segurança. Pergunta: as sensações vibratórias que partem da base e sobem para a cabeça são preparações para isso? Meu irmão, é preciso aceitar que no que você chama de Kundalini e no canal medianos da coluna vertebral, existem 3 correntes energéticas. Essas 3 correntes são a ilustração do que foi chamado, pelo Arcanjo Miguel, de vibração do ultravioleta, de radiação do Espírito Santo e de radiação de a fonte. Trata-se, de fato, da corrente solar, da corrente lunar e da corrente do fogo central da Kundalini. Muitos de vocês já perceberam algumas vibrações que se elevam, efetivamente, desde seu sacro, até as costas, até a cabeça. Essa vibração, ligeira, fina, por vezes, formigante, é uma das correntes da Kundalini. A Kundalini, na realidade, deve unificar, nela, essas 3 correntes. É o que será realizado pelo fogo do éter e pelo fogo da terra, quando chegar a hora. Por enquanto, vocês não estão ainda dissolvidos, pois seu corpo físico ainda está aí. Mas, entretanto, essas etapas são etapas prévias e probatórias. Vocês deverão ser capazes de fazer a alquimia da coroa radiante da cabeça, da coroa radiante do coração, com seu sacro. E as 3 forças presentes devem sofrer alquimia, também, nesse nível, a fim de permitir a tripla corrente energética levada nesse nível, e empregando 3 circuitos diferentes chamados de Ida, Pingala e Sushumna, ser ativada, de maneira conjunta, quando a reunião, em meio ao fogo da terra, em seu nível individual e coletivo, for realizada. Esse será o caso no final da intervenção do Arcanjo Miguel referente à desconstrução e à dissolução desse mundo. Pergunta: se não sentirmos a vibração no coração, como reconhecer a luz? Caro irmão, o que você sente é vibração. A vibração não é necessariamente luz. A luz é vibração, mas a vibração nem sempre é a luz. Apenas pode haver autenticidade e conformidade, em relação à luz, se a vibração do coração estiver presente. Entretanto, existe uma série de etapas preliminares. Mas a única maneira de ser autêntica e a única garantia de autenticidade situam-se na vibração do coração e em nenhuma outra parte. Pergunta: o processo de basculamento já ocorreu no plano cósmico? Sim, já foi realizado durante o período de 15 de agosto do ano passado. Houve, naquele momento, um fenômeno de basculamento que ocorreu em meio às dimensões unificadas e que deve ocorrer em meio à sua dimensão dissociada. Isto está a caminho. Obviamente, esse fenômeno de basculamento e de reversão passa, em meio à humanidade, por uma série de resistências, por uma série de medos que obviamente eram previsíveis, de fato. Toda a humanidade, ou a grande parte da humanidade, foi tão condicionada em viver nessa dualidade que é difícil para ela conceber que ela pode viver de forma diferente até sua morte. Então, obviamente, sim, os fenômenos de resistência eram não somente previsíveis, mas esperados. Mas o trabalho que os ancoradores da luz realizaram, através das núpcias celestes, limitou essas resistências. Cada vez mais as consciências humanas se abrem à consciência da luz, mesmo sem colocar palavras, por vezes de modo muito isolado, sem sempre compreender o alcance. Mas lampejos de consciência acontecem em meio à humanidade. Apesar disso, as resistências vão prosseguir. E é o conjunto dessas resistências que desencadeia o que vocês observam na superfície da Terra. Isso não é nem da negatividade, nem natural. São simplesmente as resistências humanas que se manifestam através das resistências daquela que os carrega, a Terra, não em sua consciência, mas nas resistências que vocês mesmos ali colocaram, devido ao conjunto de crenças e ao conjunto do que lhes foi inculcado sobre sua condição humana e sobre sua condição espiritual. Mas isso, ainda uma vez, era previsível e esperado. O fenômeno de basculamento e de reversão, que acompanha cada passagem dos mundos dissociados aos mundos unificados, é sempre um momento de grande atrito e, para alguns, de grandes sofrimentos. É nesse sentido que lhes é solicitado para estarem no amor, mas, além disso, até mesmo, na indulgência e na tolerância.
Isso não quer dizer no laxismo, não quer dizer na covardia, mas, sim, na transparência em relação a vocês mesmos e também na compreensão do que representam esses sofrimentos para esses seres que resistem e que vão até o final, para alguns, dessa resistência. Eles criam, neles, um fogo por atrito, o fogo por atrito que não é o fogo elevador ou fogo libertador, mas, bem mais, um fogo de destruição e, nisso, vocês estritamente nada podem fazer. A luz irrita e incomoda, como alguns de vocês constatam, em meio mesmo a seus encontros comuns, e eu não falo sequer de seus encontros espirituais, os seres que ainda estão ancorados na dualidade, no jogo da sombra e da luz. Então, não se surpreendam com algumas manifestações em seu ambiente e, sobretudo, ampliem a indulgência. Pergunta: está certo dizer que os seres são um e que eles não sabem disso? Todo ser humano é um e é de essência estelar. Eles não sabem, eles não creem, sobretudo, eles não vivem isso, o que explica as forças de oposição que são empregadas, ligadas às crenças e, sobretudo, à não vivência da vibração. Pois, como vocês querem que um ser humano que não vive a vibração possa dar algum crédito ao que vocês vivem? Assim foi para todos os místicos de todos os tempos, além da adoração que alguns povos ou algumas pessoas lhes dedicaram. Esses seres pareciam inacessíveis, o que fez com que muitos seres humanos se desviassem. Não podendo viver a mesma coisa, mas apenas podendo esperar, eles se desviaram disso. A diferença é que, hoje, vocês são em grande número vivendo isso. Mas o número não lhes dá superioridade, o número apenas lhes dá o crescimento da verdade e da transparência. E, para aqueles que não vivem isso, pode se tratar apenas de fenômenos ligados à sombra e não à luz. Eles estão invertidos, lembrem-se disso, e vocês que encontraram o sentido correto, vocês devem ser tolerantes, pacientes, a fim de não entrarem no caminho deles e de voltarem para o caminho errado. Então, indulgência, amor, tolerância, a fim de permitir-lhes permanecer na vibração da unidade e permanecer no caminho correto. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, eu vou lhes transmitir agora, de maneira vibratória, minhas bênçãos. Se vocês quiserem, acolham. Eu lhes transmito, assim, meu amor. Eu os amo e eu lhes digo até muito em breve, em meio aos domínios unificados da consciência. Efusão de energia. Aos 3 dimensões, 14 de março de 2010. Transcrição: Zulma Peixinho. Versão para o português: CAG. Mensagem atemporal.